Tá cansado de lutar contra a balança? Bom, então fique esperto, porque o programa Vida e Saúde de hoje pode te ajudar a desvendar um mistério, atrapalhando a fazer as pazes com a balança. Bom, dormir bem é fundamental para manter o bom funcionamento e equilíbrio também de diversas funções orgânicas. Além do relaxamento que proporciona, o sono também serve para conservar energia, restaurar tecidos, organizar aqui a nossa memória e fortalecer o sistema imunológico, além de influenciar na quantidade de secreção do hormônio do crescimento em crianças e adolescentes. Quando a gente fala especificamente em obesidade, muitas pessoas logo relacionam a obesidade com o sedentarismo, com a falta de atividade física e com a má nutrição, não é mesmo? Mas não é bem assim. O sono também é um ingrediente, um agente de muita influência. E para falarmos sobre esse assunto, a gente quer aqui conversar com a doutora Claire Ercole Jacquet, médica do estilo de vida, e vai nos ajudar com essa questão. Agora, você também pode participar aqui do Vida e Saúde, mandando aqui a sua dúvida. Nosso WhatsApp está aberto para você. Aproveita para salvar na sua agenda. Vou falar do QR Code primeiro que está aqui, enquanto eu mostro para você e falo também os outros meios para você se comunicar com a gente. Aponta a câmera do celular para ele que você vai ser direcionado para o nosso contato. Agora, se preferir digitar, o nosso número é 12 98266 0004. Ao longo de todo o programa você pode interagir com a gente, tá bom? Doutora, bem-vinda ao Vida e Saúde. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite novamente. Olha, a gente é que agradece, porque você vai falar hoje de um assunto muito, muito importante para todo mundo. Não tem idade, não tem sexo, não tem classe social. Fala pra gente, doutora, quais são os malefícios de dormir menos do que o que a gente realmente precisa? São muitos, né, Peru? Tu falou alguns antes e eu vou só reafirmar: diminuir o sistema imune, então fica mais frequente. Memória não é tão... você não tem tanto tempo para botar a memória na cabeça e botar todas as informações corretas que você precisa. E aumenta o risco de crônicas, como obesidade, que é o que nós vamos falar, diabetes 2, pressão alta, doenças no coração e morte prematura. Olha só. Só que hoje a gente quer focar mais na questão da obesidade. Fala pra gente, doutora, um pouquinho sobre a produção da leptina e da grelina. Aliás, é bom explicar o que são esses nomes bonitos aí, para ninguém sair colocando o nome do cachorro com esses nomes, doutora. Claro. Então, a leptina e a grelina são hormônios que nós temos dentro do nosso corpo e que eles são fundamentais para nos dizer se a gente está com fome ou está saciado. Tá. Não, eu quero saber, a gente produz eles ao longo do dia, a gente produz mais à noite, porque qual é a relação desses dois hormônios com o nosso sono? Então, esses hormônios são produzidos durante o dia, claro, eles são bem relacionados quando você come e à noite também. Então, vamos pensar que a leptina é o hormônio bom e a grelina é o hormônio ruim, tá? Vamos pensar assim. Então, quando você dorme, você tem mais leptina e menos grelina. A grelina faz com que você tenha bastante fome e a leptina faz com que você coma menos. Tá, então nós vamos mostrar aqui. A gente tem os dois. Quando eu tenho muita fome, significa que a minha grelina está operando mais fortemente aqui, ou seja, eu produzi mais grelina. É isso? Exatamente. Então, se você está com fome, a sua grelina começa a subir, dizendo para você tem que estar na hora de comer, vamos comer. Exatamente isso que ela faz. Mesmo que eu tenha comido bem durante o dia, mesmo que eu tenha feito as minhas refeições, se eu não durmo adequadamente, eu não vou regular essa produção, eu posso fazer aquilo lá. Agora, se eu durmo no momento correto, eu vou ter, por outro lado, a produção da leptina garantindo a minha saciedade. Eu não vou ficar com aquela fome recorrente ao longo do dia. Exatamente. Ela vai... Exatamente, é o hormônio da saciedade. Então, você vai ficar ok, não vai ter muita fome e também não vai querer tantos alimentos ruins. Como Então, olha só, não é somente ter fome, você vai ter fome se você tá com a grelina, no caso aqui da fome, né, vou até virar aqui, se você tá com a grelina produzindo altamente, não é só fome de comer um pratão de salada, é fome de comer besteira, é fome de comer doce, é isso?
Isso mesmo, comidas com alto teor, alto carboidrato, muito açúcar. Então, é geralmente esse tipo de comida que você vai procurar. Doutora, eu quero entender por que dormir menos pode influenciar no aumento da obesidade. A gente separou aqui dois cenários, né? Eu quero que você de casa comece a pensar, será que o seu perfil é uma pessoa que dorme de 7 a 8 horas por noite ou você dorme de 6 horas a menos? Porque a gente tem visto que as pessoas têm gasto mais as suas horas realizando atividades do que dando tempo para o nosso corpo assimilar e restaurar à noite. Vamos começar aqui falando sobre se a gente está no cenário ideal, né? E a gente depois vai mexer nessas regulações aqui também. A disposição está garantida. Exatamente, então a disposição, né? Então, se você tem as suas 7, 8 horas de sono toda noite, você está mais disposto, vai estar menos cansado, menos fatiga e vai conseguir fazer as suas atividades do dia a dia sem precisar daquele cafezinho e vai conseguir fazer aquele exercício diário necessário para a gente ter uma vida saudável. Tá. Muita gente acha que é refém do estresse, que vive situações difíceis no trabalho, em casa, econômica, política, e acha que não tem o que fazer. Mas dormir bem, por exemplo, ajuda a reduzir ou ajuda a manejar melhor esse estresse, né? Com certeza, porque como o estresse é muito relacionado com o seu cansaço, com a sua fadiga e com a memória também, né? Se você dorme bem e não muitas pessoas, né, fazem tipo, eu não vou dormir eu preciso estudar para fazer esse teste. Não, você tem que dormir para armazenar todas as informações importantes e necessárias na sua cabeça para fazer o teste. Não troque estudar por dormir quando você vai fazer um teste no dia seguinte. Mesma coisa no trabalho, que vai reduzir o seu estresse e todas as informações estão mais claras na tua cabeça. Controle do apetite. Exatamente. Então, controle do apetite, por causa desses hormônios que nós falamos, a grelina e a leptina, porque a grelina vai estar mais baixa, a leptina mais alta, a leptina bom, a grelina ruim, você vai ter um controle melhor do apetite e não vai querer tantas coisas ruins, como nós falamos, da junk food, né? Ou as comidas mais que não são tão saudáveis, como, né? Besteira. Exatamente. Doutora, nesse caso, eu já começo a mexer aqui, então, porque olha só, eu entendo que aqui eu tô mais perto da leptina, se eu consigo dormir, é isso? E mais longe também do estado de obesidade, eu vou me afastando. Isso se eu consigo... Gente, não é pedir muito, não. Se a gente dividir as 24 horas, dá para fazer 3. Esses dias alguém me falou isso e eu fiquei surpresa. Dá para fazer 8, 8 e 8... tendo 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Olha só que interessante. É possível se a gente se organizar, né? Com certeza. Gasto energético. Quer dizer que eu durmo mais e gasto mais, doutora? Então, deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito interessante. Apareceu num jornal aqui dos Estados Unidos, o JAMA, Jornal da Associação Americana de Medicina, que se você dorme menos de 5 horas, você tem 55% mais chance de ter obesidade para adultos. Se você dorme menos de 10 horas, você tem 89% o risco é maior de ter obesidade em crianças. E se você dorme 8 horas, você perde 920 calorias por noite. Se você dorme 5, você perde 520. Olha só, gente, tá vendo? A matemática tá ficando mais clara agora aqui para você. Além de você regular o controle do apetite aqui, de você conquistar esse controle, você também tem maior gasto aqui. E aumento da concentração e da memória, que eu vou colocar aqui, e junto com prevenção de doenças que a doutora Claire acabou de mencionar no começo da nossa conversa. Doenças importantes como colesterol, as doenças que mais matam, né, doutora? Com certeza, coração, colesterol, diabetes, pressão alta, e pode, né, fazer com que você tenha uma morte prematura por causa disso. Exato, então no fim das contas o negócio é sério mesmo, não é só perfumaria, não é só brincadeira que a gente está trazendo aqui não, não é só mais uma se der a gente faz, não, é questão de saúde, gente. Por outro lado, se você dorme cerca de 6 horas ou menos, por noite, você vai... Vou trazer aqui, doutora, se tiver algum item que você quiser parar, você me fala. Olha, a gente tem o cansaço, a diminuição da atividade, ou seja, eu acho que eu tô rendendo mais, ficando mais tempo acordada, mas é inverso.
Com certeza. E aquele ciclo vicioso, né, Pedro? Então, não dorme muito, aí acorda cansado já, fica o dia todo se arrastando, não tem energia, não tem aquela vontade de fazer aquela atividade física que você precisa para manter o seu peso, e aí você acaba ganhando. Então, é aquele ciclo. E não dorme muito, e daí acorda cansado, e nunca tem aquela disposição para fazer as atividades físicas. E isso vai também afetar a sua fome. Você vai ganhar, vou aumentar aqui, grelina. Você então sai de um estado que seria o normal e você começa a produzir mais grelina. Então não é que as pessoas não te entendem, não entendem o seu apetite, é porque você realmente está produzindo hormônios. Os hormônios são terríveis, doutora, porque eles têm uma ação muito forte, embora sejam invisíveis, digamos assim, para os leigos. Com certeza. É por isso que muitas vezes, por isso que a gente fala que a obesidade é uma doença crônica. Eu tô repetindo e repetindo, não é porque a pessoa não quer fazer. Muitos dos nossos pacientes, nossos amigos tentam perder peso e não conseguem, mas é os hormônios que estão lutando contra você mesmo. Sim. Você tenta e não consegue. E o sono é uma das coisas que a gente pode mencionar e recomendar, né, que vai ajudar um pouquinho mais para nessa regulação. Ó, e com isso, gente, a obesidade aumenta. Vamos falar um pouquinho sobre oportunidade de se alimentar. O que você quer dizer com isso, doutora? Então, oportunidade de se alimentar é ter as refeições, as 3 refeições, é muito importante. Sempre focando mais em ter um prato colorido, né? Você pode comer os seus carboidratos, mas esse vai ser a porção menor do seu prato. Frutas, vegetais, saladas, grãos, o mais que a gente puder, mas um prato bem colorido com bastante variedade. Ter o seu alimento regular. E é muito importante também não jantar muito tarde. Se você acaba jantando mais, tipo, depois das 8 da noite, as coisas ficam mais complicadas, porque é aí que você começa a ter aquela vontade de comer aquele chocolate, de comer aquele pão doce, de comer aquele panetone no Natal. É quando você tem aquela vontade de comer coisas que têm mais calorias. Por isso que é ideal você comer por volta das 6 horas, ser a sua última refeição. Você até pode fazer um snackzinho, né? Um lanchinho antes de dormir, mas bem leve, um iogurte ou um copinho de leite, alguma coisa assim. Tá. Eu coloquei já aqui, doutora, a seleção de alimentos, porque quem tá com a grelina lá em cima e quem tá dormindo pouco vai ter vontade de comer esses alimentos que não são legais para a saúde. Os alimentos com carboidrato mais refinado, né, eu diria. Vai ter também, ao contrário daqui, a diminuição do gasto energético. Embora esteja acordado, tenha aquela impressão de que, eu tô gastando mais, tô queimando mais, é o contrário. É o contrário, porque como você não tem aquela disposição, você não dormiu bem à noite, o gasto energético não vai ser o mesmo. E foi como eu falei, uma coisa muito interessante numa das revistas dos jornais que eu li é que o sono é a atividade mais sedentária que existe, mais sedentária. Mas é a única atividade sedentária que protege contra a obesidade. Uau! Não tente trocar a outra. Uau, olha só, se você perdeu tudo que a doutora Eclair falou aqui, essa frase ficou. O sono é a atividade sedentária que você tem que praticar, que deve praticar. Doutora, chegaram interações aqui que eu quero trazer nesse momento, que elas são assim muito práticas, elas representam, né? Olha a Vera, trabalho à noite, chego em casa às 9 da manhã. O sono do dia é de mesma qualidade? Quer saber a Vera aqui? Boa pergunta, Vera, porque eu quero saber se a produção da grelina, da leptina, ela é alterada quando a gente troca esse ciclo circadiano. Eu acho que eu falei certo. Vera, essa é uma ótima pergunta e infelizmente não é a mesma coisa. O sono do dia não é o mesmo que o sono da noite. A sua grelina e a leptina vão estar todas alteradas. Você não vai perder aquele mesmo peso que você dormisse à noite, se você dorme durante o dia. E essa é uma das perguntas que eu mais tenho na minha clínica de enfermeiras que trabalham à noite, ou de profissionais, qualquer outro profissional, não só da saúde, que tem os seus trabalhos à noite, ou que chegam à noite, ou que chegam tarde do trabalho e saem cedo, não tem aquele tempo, né, para se exercitar ou para fazer as coisas que eles e dormem muito pouco, mas é uma pergunta, como é que eu vou dizer? Eu não posso dizer para a pessoa, né, tipo, você tem que, né, larga esse emprego, não tem como. Então é uma escolha que tu faz. Infelizmente vai ser um problema que vai ter sempre, a não ser que você consiga trocar as horas de trabalho.
Muito bem, temos mais uma interação que eu quero trazer aqui. Vamos ver quem é que está falando com a gente, a Edilon Almeida. Edilon, eu acho que é o Edilon, lá de Aracina, Bahia. Doutora, eu sinto muito sono, mesmo quando eu durmo bem, sinto sono durante o dia. Dormir muito é prejudicial, tá perguntando ele. Ótima pergunta também, porque tem gente que que quer dormir mais do que essas 8 horinhas aqui, doutora. Então, sim. Então, se tu dorme menos de 6, mais de 9 horas, né, no caso, acaba sendo prejudicial. Então, aí você, mas o que eu posso fazer? Eu preciso dormir tanto. A gente tem que ver outras causas. Alguma coisa deve estar causando isso. Se tem alguma outra doença, provavelmente a gente vai precisar ordenar uns exames de sangue para ver direitinho se tem alguma coisa causando isso. Mas, sim, é prejudicial e, geralmente, precisamos ver o que está acontecendo. Não vamos dizer que não é normal, né? A gente tem que procurar a etiologia, né? A causa, por que a pessoa precisa dormir tanto. Exato, às vezes você acha que está dormindo bem, Edilon, mas de repente tem ali uma questão de respiração, uma questão de apneia do sono, que a pessoa descansa, mas não relaxa totalmente e fica sempre com sono. Vamos ver, chegou uma interação, parece que é exatamente sobre isso. A apneia, o Bruno está dizendo, também interfere na obesidade? Sim, Bruno, interfere também. A apneia interfere e o negócio é o seguinte, é o ciclo, né? Se você tem obesidade, você tem mais chances de ter apneia e se você perde o peso, né, a probabilidade de você melhorar a sua apneia é grande. Então, esse é um ciclo bom. Então, se você ganha o peso, você tem apneia, mas se você perde, você vai melhorar a apneia também. Tá. Doutora, para finalizar aqui, eu queria que você falasse para a gente, resumidamente, qual é a rotina de um sono saudável? Claro, a rotina de um sono saudável, ideal, como nós falamos, é de 7 a 8 horas. E uma coisa muito, muito, muito importante é que você tenha essa rotina de segunda a segunda, tá? Nos finais de semana, eu vou dormir mais tarde, ou eu vou dormir tarde, mais das 10 da noite, vou ficar vendo esse filme, comendo isso, ou fazendo essa atividade com a minha família. Por mais que seja tudo bom, e não é saudável para você ter um dia normal, outro dia não, no final de semana você é um pouquinho mais flexível. O bom seria todo dia ter a mesma rotina de sono, tá? Outra coisa importante também é o seu quarto ser silencioso, ser um quarto escuro, não ficar no telefone antes de dormir, não assistir televisão, pelo menos desligar a televisão 1 ou 2 horas antes de dormir, não comer muito tarde. Todos esses fatores, eles podem ser malefícios para você e você vai acabar tendo dificuldade de ter aquele sono tranquilo, aquele sono profundo e até começar o sono, se você tem todas essas coisas dentro do seu quarto. Então, computador, telefone, muita gente fica no telefone antes de dormir por causa da luz azul, isso atrapalha também porque diminui a melatonina. Olha aí, gente, a gente sempre fala aqui no Vida e Saúde, né? Uma vida estimulante, alimentação estimulante, atividade física muito intensa antes de dormir pode ser estimulante. A doutora falou aqui das telas, né, que vão estimular o seu cérebro. Tudo isso, se você tem dificuldade para dormir ou se você não tem essa rotina adequada, vale a pena uma análise legal, colocando isso também nas mãos de Deus para que Ele te ajude a transformar, consertar essa rotina numa rotina saudável. Doutora Claire, quero te agradecer de coração pela participação. A doutora está falando lá de Loma Linda, é isso, doutora? Isso mesmo. Um prazer recebê-la aqui e obrigada por tantas orientações bacanas e possíveis. A gente consegue, pela graça de Deus, executar várias delas aqui e transformar a nossa vida. Obrigada, doutora. De nada, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite novamente. Até a próxima. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, se prepara, porque o Dr. César vai responder aqui dúvidas que vocês, nossos amigos aí, mandaram pra gente no Claramente. Olha, se você não vai ter uma pergunta sua aqui, fica tranquilo, porque ele pode responder alguma que vai te fazer sentido para você. E ainda hoje tem um bolo salgado de linguiça da Superbom aqui. Vida e Saúde está com tudo hoje. Não sai daí não, que eu volto já já com Claramente e essa receita para você.